Matheus, ao Fernando, ao professor Celso Zelt e ao Fã Esporte, especialmente a galera tricolor que está empolgada com essa fase do Fluminense aí na Libertadores da América. Nós estamos aqui no CT Carlos Castilho, em Jacarepaguá. O Fluminense já treinou de manhã e nos recebendo aqui o atacante, antigamente era ponta esquerda, hoje é atacante, nem guarda a posição, Keno, que está fazendo aniversário domingo, 34 anos de idade, já te parabenizo pelo aniversário e pela grande fase que você está vivendo, um dos destaques do Fluminense. Muito obrigado aqui pela participação. Vou começar te perguntando, já que hoje tem a estreia do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Bolívia, lá em Belém do Pará, e está lá praticamente a comissão técnica toda do Fluminense, seu treinador, Fernando Diniz, estreia hoje na seleção, além de companheiros como o Nino e o André, que provavelmente devem começar no banco de reservas. Eu queria te perguntar o seguinte, você que trabalha todo dia com o Fernando Diniz, você acha que com 2, 3 dias de treinamento que ele teve apenas na seleção, ele já vai conseguir implantar um pouco do método dele de trabalho? Você acha que quem vê o jogo hoje, quer assistir ao jogo hoje da seleção, já vai ver que tem o dedo do Diniz ali, que é isso que a gente vê todo dia, todo jogo do Fluminense? Boa tarde para todos. Eu acho que sim, pela inteligência dos jogadores da seleção, se ele consegue fazer com a gente aqui em 3, 4 dias, a gente consegue entender o estilo de jogo dele. Lá com os meninos são mais avançados, jogadores europeus, eu acho que com a inteligência do Diniz e os meninos entendendo lá o estilo de jogo dele, acho que vai sair muito bem para esse primeiro jogo dele hoje. O torcedor vai sofrer com essa bola que sai aqui do Faro, na pequena área, na seleção brasileira, porque o torcedor fica preocupado. Torcedor, fica aquela angústia quando a bola passa pela frente ali, mas isso é treinamento. Eu acho que com aquele menino ali atrás com muita qualidade, eu acho que não tem como dar errado, não. Matheus, ao Keno aí com você, olha, essa torcida do Fluminense gosta tanto dessa fase que o Keno está vivendo, que quando o Vinícius Júnior foi cortado por lesão, eu vi muito tricolor dizendo, olha, o Keno deveria ser convocado no lugar do Vinícius Júnior. Cícero, Keno, bom dia para vocês também mais uma vez. A gente falava, professor, aqui, antes do Keno chegar, sobre essa fase da carreira dele. Ele já jogou em tantos clubes importantes, títulos, Palmeiras, Galo, enfim. E agora tendo a oportunidade também de fazer parte dessa equipe do Fluminense, que vai brigar para a semifinal da Libertadores, professor. É verdade, a gente falava em fase e eu não concordava que é fase, porque o que, se são muitas fases, né, é sinal que não é só fase, é sinal que o cara entrega, porque o Keno já teve momentos maravilhosos no Santa Cruz, que foi o que alavancou ele para voos maiores, no Palmeiras, fundamental num título do Atlético Mineiro, agora no Fluminense. Então fase a gente fala de uma coisa passageira, eu acho que o Keno é realmente uma realidade do futebol brasileiro. E eu queria, Keno, te perguntar o seguinte, pelo atual momento do Fluminense, e foi fundamental passar pelo Olímpia, a coragem de ter 4 atacantes, né? Primeiro, se vai dar para fazer a mesma coisa contra o Inter, agora nas semifinais, que é um time mais difícil nesse sentido, né? Tem o Cudê ali. E segundo, se para você, para o seu trabalho, o que muda quando se joga com 4 atacantes? Você passa a ter mais responsabilidades defensivas? Eu acho que não muda em nada, porque a gente consegue jogar com 4 atacantes, assim, todo mundo achava que ele ia tirar o John lá e colocar mais um volante para poder jogar pelo resultado, mas a gente consegue jogar com 4 atacantes, a gente marca, e do jeito que ele treina aqui não tem como a gente não conseguir marcar, a gente corre para trás, corre para frente, então contra o Inter eu acho que se ele for de mudar, ou botar o volante, botar mais um atacante, jogar com o meu contra o Olímpia, eu acho que a gente vai dar nosso máximo também, independente da formação do Diniz, a gente tem que entrar para ganhar o jogo. Prazer falar com o Keno, né? Acompanho o Keno desde a época de Santa Cruz, acho que o professor foi cirúrgico quando falou sobre o crescimento dele, ele é uma realidade do futebol brasileiro, está fazendo uma grande Libertadores. O Keno, a gente viu uma declaração ontem do Neymar, falando que ele já trabalhou com diversos técnicos, mas ele enxerga o Fernando Diniz como um técnico diferente, né? Ele é diferente de todos. E a gente está vendo isso nesse Fluminense, que é um Fluminense muito poderoso, muito especial. Falando sobre você está vivendo uma grande temporada, são 10 assistências, né? Você está igualando o número de assistências, né, do seu melhor momento antes na carreira, acho que foi no Galo, né, que você também conseguiu entregar 10 assistências. Como é que é esse impacto e qual a influência do Fernando Diniz no seu jogo? O que ele pede para você? Ele te dá muita liberdade? Por que esse número de assistências tão grande?
nessa temporada. Você falar um pouco, né, do pedido do Fernando Diniz, como você enxerga a influência dele para você estar vivendo um momento tão positivo na temporada. Para mim, você está vivendo um dos melhores momentos da sua carreira e você que está próximo aí a completar 34 anos no domingo. Antes de eu vir para cá, ele me ligou e falou que ia ser um jogador diferente aqui no Fluminense. Não ia ser jogador do Atlético lá de só jogar pelo lado do campo. Que vai ser um jogador diferente, que todo mundo ia me conhecer, um queiro diferente de estilo de jogo do Diniz. E no começo, para se adaptar no estilo de jogo dele foi muito difícil, mas ele falava que é por tempo, a gente ia se conhecendo mais. E hoje eu vejo que ele é diferente, cara. Eu trabalhei com muitos técnicos inteligentes como o Cuca, o São Paulo no tempo do Galo, quando chegou em 2020, tinha um estilo de jogo muito parecido com o do Diniz, mas hoje eu posso dizer que o Diniz é um cara diferente, cara. O trabalho dele em si como você acabou de falar, né, que o Neymar falou que ele é diferente, então a gente vive esse trabalho aqui com ele a dia e eu posso dizer que ele mudou meu estilo de jogo. Não só mais aquele queiro de beirada, que só fazia correr ali, cortar para dentro e chutar. Hoje ele me fez jogar por dentro, que eu tinha muito de dificuldade de jogar, de mudar de posição ali, como o John Arias faz, roda os dois lados, e ele conseguiu mudar esse estilo de jogo, e eu fico muito feliz por ele. É curioso, né, como todos os jogadores, a maioria dos jogadores que falam sobre o Diniz elogiam bastante o treinador e falam do impacto que o Diniz tem na carreira deles também. Para passar para você, Cícero, eu queria perguntar por quê, rapidinho, como fica essa questão, por exemplo, do Diniz indo para a seleção? Você fala do trabalho do dia a dia com o Diniz, e agora, por exemplo, num período como esse em que ele acaba não estando presente nesse dia a dia, você está falando da importância dele nesse trabalho aí, dos treinamentos, enfim, dos jogos. Eu queria saber a curiosidade, como fica a cabeça do jogador quando o técnico se ausenta e vai 10, 15 dias por conta do Diniz nesse trabalho com a seleção. Não, a gente tem que respeitar, né? Quem for ficar como ficou o Marcão, é um cara respeitado pelo grupo. A gente sabe que quando o Diniz não está aqui, ele está presente, a gente tem que se dedicar como o Diniz estivesse aqui, a gente continuar trabalhando firme e forte, não pode deixar cair. Então ontem a gente teve um trabalho muito forte e independente se o Diniz não estiver aqui, quem ficar assumindo, a gente tem que dar o nosso melhor para poder dar trabalho à utilidade. Keno, nas quartas de finais da Libertadores, o Fluminense teve que decidir fora de casa, lá em Assunção. Estava lá e viu que o Fluminense teve tranquilidade para jogar, mas porque tinha feito o resultado no primeiro jogo. 2-0, foi com um pouco mais de tranquilidade. Você acha que a forma agora tem que ser exatamente a mesma, porque vai decidir uma vaga para a final, nessa semifinal contra o Internacional, em Porto Alegre, no Beira-Rio, lotado. A torcida colorada é muito vibrante e impressiona muito o adversário. Você acha que o Fluminense tem que conseguir uma boa vantagem no primeiro jogo para ter essa tranquilidade, até vencer, se for o caso, mas podendo empatar, ou quem sabe até perder por um gol de diferença no jogo que decide uma vaga no segundo? A gente sabe que o jogo vai ser difícil, aqui independente está jogando em casa com a casa cheia, mas a gente está trabalhando forte para poder fazer um resultado positivo aqui. A gente sabe que ela vai ser muito difícil, mas o que for acontecer aqui, a gente tem que ir para também, como se fosse, se a gente ganhar aqui de 2 ou de 3, dependendo do resultado, a gente tem que ir para lá também concentrado, sabe que ela vai ser difícil pra caramba, então a gente sabe que a gente tem que ir bastante concentrado para poder matar o jogo aqui e ir lá também. Mas se for 1-0 aqui, tá de bom tamanho também, porque aí joga pelo empate lá. Tá, isso ganhando pelo resultado lá, a gente tem que ir bastante concentrado, porque como eu falei, vai ser difícil lá. O Olímpia a gente viu como é que era lá, a gente fez um gol e depois o cara empatou, aí a torcida já estava já caindo, aí fizeram o gol, aí voltou a pressão de novo. A gente não pode dar esses mole lá contra o Inter, porque lá vai ser muito difícil. Vamos fazer mais uma rodada aí em São Paulo, Matheus? Professor. Tem uma que eu sempre quis perguntar para o Keno, aliás duas, bem rapidinhas e diretas. Primeiro, Keno, por que você demorou tanto para explodir como o grande jogador que você é? E segundo, por que aparecem tão poucos jogadores no futebol brasileiro com a tua característica? Você acha que os técnicos, eu já estava falando que o Diniz é diferente, você acha que os técnicos que são muito iguaisões, eles desestimulam essa característica que é tão importante no jogo de hoje, né? Abrir o jogo pelo lado, fazer o que você faz? Ou está faltando gente com essa inspiração mesmo? Tem pouca gente que nasce com esse instinto de Keno? Eu comecei tarde no futebol também, né? Eu não tive base, né? Comecei com 23 anos, aí tive pouca oportunidade quando ia fazer teste nos clubes, mas eu não desisti. Hoje eu vejo os meninos que jogam assim de beirada, assim, que não tem aquela gana de querer ir para dentro dos adversários. Eu continuo tendo essa vontade.
quando eu tiver com de saúde para poder correr uns 90 aí, o Dini me gritando o tempo inteiro, eu vou ter, não tem problema, mas o futebol, a várzea mudou a minha vida, sabe? Eu comecei na várzea e tem muito jogador bom, e eu nunca desisti pela minha idade, e o Dini já conversou sobre isso comigo, pô, você estourou tarde de futebol, eu falei, é a vida, hoje eu comecei com 23, hoje eu tô aqui contigo. Ele falou que já quer trabalhar comigo em 2020, quando ele estava no São Paulo. Ele tentou minha contratação lá e não conseguiu. Aí ele ficou muito feliz que eu estou junto com ele hoje.